Olá, bem-vindos ao canal Luquez Astronomia. E o vídeo de hoje vai ser uma análise sobre o telescópio SVBONY SV501P 400mm por 60mm ou 60mm f 6.67, né? No caso, você pega a abertura e multiplica por 6.67, que dá 400. Bom, o que é falar sobre esse telescópio? Na montagem atual que ele está, estou usando o ocular que veio junto com ele. Eu só não estou usando o mesmo tripé, porque o tripé dele é completamente horrível, né? Eu tenho ele guardado aqui, mas não vou mostrar porque não vale a pena. Então, já nem cogite essa opção se você quer comprar. Bom, esse telescópio aqui não é brinquedo, tá? Se você aponta isso daqui pro sol sem um filtro, você pode ficar cego. Então, se você tem algum, alguma criança, alguém que não tenha tanto cuidado para manusear um equipamento desses, não presenteie a pessoa com isso, por favor. Agora vamos ser realistas. O que vem junto com esse telescópio? Daqui para cima, tá? O tripé é um outro tripé. E quando você compra, na maior parte dos lugares, né, essa edição de 60mm, eu tenho conhecimento que existe uma versão desse mesmo telescópio com 70mm de abertura. Se você não sabe que a abertura é o tamanho da lente primária, né, o diâmetro do telescópio. Aqui é a lente primária. E aí é o tamanho daqui, dessa ponta até essa ponta, né, que seria o diâmetro, duas vezes o raio. Bom, quanto maior a abertura, melhor é o telescópio. Em termos gerais, a OTA, ou distância focal, ela serve mais para ampliar a capacidade que a sua ocular vai ter no telescópio e ampliar o zoom natural que o seu telescópio já teria com um ocular padrão. O mais importante mesmo é a abertura, porque o telescópio não é um instrumento de ampliação, mas sim um instrumento de coletar luz. Com esse pedaço aqui, que acredito eu seja de plástico, que é um protetor de orvalho e principalmente para não deixar a luz entrar. Tá? Se você é iniciante, eu não sou nenhum profissional, mas já tive experiência suficiente para poder saber que luz entrando no seu telescópio que você não quer, ou seja, luz não desejável, não é uma coisa boa. E isso daqui ajuda muito, tá? Porque quando você vai fotografar, a maior parte das pessoas, quando tá começando, coloca o celular direto aqui na, na ocular, sem nenhum adaptador, sem nada. Essa daqui é o ocular que vem junto com ele. Eu tenho outro aqui. Eu tive mais uma ocular, só que ela veio errada, então eu devolvi. Mas enfim, tem muita luz entre o seu aparelho, o dispositivo que você está colocando ali, a sua câmera, e o vidro da ocular, certo? Então isso acaba fazendo com que entre muita luz. E se você potencializar isso com mais luz entrando ainda pela frente do seu telescópio, vai ser muito prejudicial, tá? Então sempre, sempre, sempre utilize isso daqui. Se você quiser, você pode até grudar essa parte mais para frente assim, ou colocar até um, uma extensão aqui com EVA para evitar entrar o máximo de luz aqui. Bom, vamos lá. Aqui tem uma diagonal. Deixa eu tirar aqui. Tem como tirar essa boca aqui dissociando, só que não serve para nada, só se você for colocar uma câmera astronômica, que acredito eu, a maior parte das pessoas que compram esse telescópio não vão fazer, porque só a câmera em si já é quase duas vezes o preço do telescópio, como ele normalmente vem, né? Então você vai usar desse jeito. Bom, aqui a gente tem a diagonal. O que que serve uma diagonal? Deixa eu tirar o ocular aqui. A diagonal ela é um acessório que vem na maior parte dos telescópios para poder desinverter a sua visão, né? O telescópio ele funciona que nem o nosso olho, só que ele não desinverte. Então precisa desse aparelhinho aqui. Não sei se você já ouviu falar nisso, mas o nosso olho recebe a luz. Eu não sou nenhum oftalmologista para explicar isso direito, mas é o melhor que eu posso. Ele capta os fótons, né, que vêm do ambiente e ele manda para o cérebro e aí sim o cérebro desinverte essa informação que o olho recebeu invertida, né? A mesma coisa acontece com o telescópio. Tanto é que, se você olha na buscadora, que é esse instrumento aqui, que depois eu vou explicar para que serve, é invertido.
tá? Porque a buscadora foi feita para estrelas, então para estrelas tanto faz se tá acima, baixo, se tá invertido ou não, continua sendo um ponto. Então não adianta de nada tá ou não invertido, porque é só um meio de localização. Já aqui no telescópio não, se você quer fazer uma observação e tiver correto, alinhado, né, com o que seria o normal, você pode colocar essa pecinha aqui. Bom, essa diagonal aqui não é das melhores, tá? Uma diagonal de plástico. Eu continuo usando ela porque é uma diagonal de elétrica boa, né? Melhor do que essa daqui, que vai dar mais precisão e com espelhos aqui dentro, também tem um espelho aqui dentro, de maior qualidade. Custa em si o preço de um telescópio desse novo. Só o corpo do telescópio, né? O que eu falo é que para esses telescópios mais baratos, o que custa mais caro mesmo são os acessórios do que em si o telescópio, sabe? Por exemplo, esse adaptador aqui, que eu tenho da Celestron, aqui, ele em si já custa quase o preço do telescópio inteiro, sabe? Porque eles economizam muito nos materiais do telescópio. A SV Boni em si acertou, né, que é a marca que produziu esse telescópio, acertou em fazer esse telescópio da parte de cima do tripé para cima, né? Do tripé para cima. Porque o tripé é completamente horrível. Se você quer começar no hobby da astrofotografia ou até mesmo observação ao vivo, ou você só quer comprar, olhar ali a lua uma vez e deixar quieto, mesmo assim, usar um tripé daqueles do que vem junto com esse é um pecado, sabe? Porque é muito mal feito mesmo. Vai tremer, você vai passar raiva. Então, se você for comprar ele, se você já pensar em gastar mais dinheiro com isso no futuro, compra já direto com um tripé normal. Eu sei disso porque eu comprei com o tripé dele, mesmo tendo visto já pessoas reclamando, achando, não deve ser tão ruim assim. E era assim, tá? Bom, aqui a gente tem um focalizador, que é esse pedacinho aqui, que é onde você muda o foco do seu telescópio, certo? Você gira a roda para frente ou para trás e vai alterar o foco. Se o seu foco estiver deslizando, aqui na parte de baixo do focalizador, tem como você usar uma chave de fenda para prender a roda ou para prender o foco. Então, depois que você achar o seu objeto que você quer observar, você vai lá, prende o foco, observa ou registra, depois você volta ao foco normalmente. Aí depois é só encaixar a diagonal aqui. Se não estiver abrindo, você abre um pouco os parafusos aqui e prende de novo. A respeito da ocular que veio junto com o telescópio, é um ocular padrão, tá? É uma K200mm, é nem uma Plosso. Serve, né? Serve. Mas tem coisa muito melhor, muito mais robusta. Eu tenho aqui um outro exemplo de uma ocular também da SV Boni. Essa daqui é uma 15mm e essa daqui é uma 20mm. A 20mm proporciona menos ampliação, tá? Porque você pega a milimetragem do ocular, divide pela distância focal do telescópio, que no caso seria 400mm, e você recebe o valor que a sua ocular é capaz de ampliar. No caso, 400 dividido por 20 dá 20 vezes de ampliação. Já nesse caso aqui são 15, e aí é uma outra divisão. Mas só de você perceber o peso de uma ocular bem feita, né? Especial, ao invés de ser uma que já vem junto, que não tem nem a marca aqui, você percebe que a melhora vai ser muito grande, tá? Essa daqui é uma 68 graus aspheric, eu acho. É, multi-coated. E, bom, é muito mais confortável para observar com isso daqui do que com isso daqui. Mas isso daqui não é impossível, tá? Pro que vem junto com o telescópio, na faixa de preço que você encontra ele no Brasil, por volta de 400, 350, R$ 400, tá valendo bastante, tá? Mas o que eu recomendo mesmo é comprar junto com um tripé melhor. Sobre o que você vai ver com esse telescópio. Não se engane, a maior parte das pessoas que sabem fotografar, eu tenho esse telescópio aqui, já consegui fazer fotos muito boas para um equipamento desses, como por exemplo essa daqui que está aparecendo na tela. Mas o que eu vou falar para você tem duas coisas muito diferentes: foto e observação.
Quando você olha um objeto ao vivo usando isso daqui, nunca vai ter a mesma precisão do que você registrar, tá? Aí depende da pessoa, né? Se ela tem experiência em processar a imagem, em empilhar, aí dá pra você ir longe com um equipamento desses, tá? Só você ir melhorando. Você pode comprar uma Barlow que vai aumentar o poder de ampliação da ocular, ou também para observação de nebulosa, depende também do seu céu, né? Pode comprar um filtro, que nem esse daqui, um UHC, Ultra High Contrast, para bloquear alguns certos tipos de elementos presentes na atmosfera. No caso daqui, só deixa passar oxigênio 3 e hidrogênio beta. Ou se você também quer observar o Sol, você vai precisar de um filtro solar, como por exemplo esse daqui, porque não vem um filtro solar junto com ele, tá? Então não aponte esse telescópio, o SV501P, para o Sol, por favor. Bom, o que que você vai ver? Ah, chegou o meu telescópio, chegou o meu tripé que eu comprei. Eu quero observar alguma coisa. O que que é legal de eu ver que não seja um ponto? Com esse equipamento aqui cru, sem filtro, sem fotografia ao vivo, sem processar imagem, sem estar em um céu de alta qualidade, né, que seria na escala Bortle, que é a escala mais popular de classificação de poluição luminosa de céu, um 5 para baixo, né, que seria um bom, e uns 2, um muito bom, excelente, considerando uma escala Bortle 6, 7, que é o que a maior parte das pessoas do Brasil estão, né, que seria uma próximo de uma cidade perto de São Paulo, mas no interior. O que você é capaz de ver? Bom, primeiro de tudo, a Lua, certo? Primeira coisa que você faz quando você ganha um telescópio novo é observar a Lua. É muito interessante. Com esse telescópio aqui você vai conseguir ver todas as crateras bonitinhas. Não caia nessa de comprar um telescópio sem marca que fala que ele dá 300 vezes de ampliação, porque não dá, tá? Se você quer saber quantas vezes de ampliação um telescópio vai ter, é simples. Você vai pegar a abertura do telescópio, o diâmetro dele, a boca aqui, que sempre vem escrito nos telescópios o quanto de abertura que ele tem, em todos, vem escrito. Se não vier escrito no corpo do telescópio, na caixa vai estar escrito. Multiplica esse valor por 2. Esse é o máximo de ampliação que você consegue chegar. Então não importa se eu colocar uma Barlow que vai ampliar o poder da minha ocular, colocar a ocular, a menor ocular que eu tenho, no caso a minha aqui é uma 15 mm, mas antes eu tinha uma 10, ou comprar uma ocular de 6 mm, colocar uma Barlow de 5 vezes de ampliação, eu enxergar 300 vezes, né? Aí sim que eu enxergaria 300 vezes. Ah, como esse daqui só tem 60 mm, multiplicado por 2 vai ser 120. Então ele só vai aguentar 120 vezes de ampliação, tá? A partir disso, ou até chegando perto de 120, fica quase impossível ou impraticável de você conseguir focar, certo? Aqui no focalizador. E nem de você observar com qualidade, porque ele vai estar desfocado, tá? O objeto vai estar desfocado. Então não vale a pena, tá? Você vai conseguir ver as crateras da Lua muito bem, até com essa ocular de 20 mm mais simples, você consegue ver sim, tá? Você consegue ver a Lua bonitinha ali e tudo mais. Lua, super recomendado esse telescópio aqui. Até com o tripé que vem junto com ele, ainda é um pouco praticável para você observar a Lua. Depois da Lua, o que eu posso observar? Sou ambicioso e quero ver planetas do Sistema Solar. Bom, o que você vai observar é tem como você observar 6 dos 8 planetas do Sistema Solar, certo? A Terra você sempre vai conseguir observar, né? Mercúrio, com muita sorte, você consegue observar, tá? Urano e Netuno dá para observar com esse telescópio, mas não como ele vem, né? Com essa ocular de 20 mm, não dá. E nem Netuno. Esses são os únicos dois que não dá. Mas os outros 6, né? Mercúrio, com sorte, você consegue. Vênus é o quarto astro, se não me engano, mais brilhante do céu noturno, não, terceiro. Né? Depois do Sol e da Lua, Vênus é o astro mais brilhante do céu. Então dá para você observar Vênus. Você não vai ver Vênus como um planeta. Você vai ver Vênus mais ou menos assim, nessa imagem, um pouco pior
do que isso, porque aí eu já tava usando um ocular diferente e tudo mais. Essa imagem aqui não é processada, mas você vai ver uma coisa parecida com isso, tá? Um brilhinho assim. E com muita sorte você vai conseguir observar as fases de Vênus, como nessa imagem aqui, que eu fiz para mostrar uma fase, mas é como se fosse uma estrela muito brilhante, só que com uma meia-lua ali, né? Dependendo da fase que Vênus tiver. Bom, isso tudo ao vivo, tá? A olho nu. Você vai ver pequeno, mas dá pra ver, tá? Os planetas, Marte. Marte você vai ver como um ponto vermelho só, com essa configuração. Com um empilhamento, tag resultados muito bons, tá? Mas para você observar ao vivo, você só vai ver um pontinho vermelho, tá? Um pouco melhor do que você veria olhando no céu direto, mas ainda assim dá. Júpiter, eu acho que é o mais interessante de se observar com um telescópio desses, no estado que ele já vem mesmo, porque você consegue observar as luas galileanas, reproduzir o experimento que Galileu fez ah, em 1800, certo? 1860, eu acho. Não lembro o ano correto, que ele fez a primeira observação das luas de Júpiter. E aí você consegue ver Júpiter e as suas quatro luas ali, se você tiver sorte, né? Pode ser que uma lua esteja atrás, ou outra lua na frente. E você vai ver Júpiter muito pequenininho como uma estrela, tá? Você não vai ver as faixas dele ao vivo, você só vai ver uma estrela brilhante e outros quatro pontinhos enfileirados assim. Se você ampliar mais, aí você consegue ver as faixas, se você abaixar a luminosidade e tudo mais. Mas ao vivo, você vai ver ali uma estrela e quatro pontinhos. Saturno, aí que vem a questão. Saturno você vai ver um meio termo entre Júpiter e Marte. Marte você só veria um ponto e Júpiter você veria uma coisinha a mais ali que seriam as luas. Saturno você vai ver como um pontinho brilhante assim, hum, que nem Júpiter no meio, só que sem as luas, tá? Você vai ver um leve brilho assim em volta, meio estranho, como se ele tivesse duas orelhas ou tivesse duas luas do lado de Saturno, mas na verdade são os anéis, tá? Você vai ver muito pequenininho, tá? Você não vai ver uma imagem grande, ampliada, mas vai ser isso que você vai conseguir ver. Agora, objetos de céu profundo, aí não depende do telescópio, depende da sua capacidade de empilhar a fotografia, de exposição ou do lugar que você tá, né? Do quão limpo é o seu céu. Então não tem como eu dizer, você vai conseguir observar isso, tal nebulosa, X nebulosa com esse telescópio e com um telescópio melhor você não consegue ver, um telescópio pior você não consegue ver, ou você só consegue ver esse com um telescópio melhor do que o 501P. Porque depende da sua localização, se você vai fotografar, se você vai ver ao vivo, e se você for ver ao vivo, do céu em que você está. Mas de qualquer forma, é um bom telescópio. Ele não sofre de aberração cromática. Se você não sabe o que é aberração cromática, tem essa imagem aqui de exemplo, que é quando fica uma meia-lua azul e uma meia-lua vermelha nas imagens, né, por causa das lentes, e que não acontece com telescópios refletores, porque eles têm espelhos, né? Mas nesse telescópio não acontece muito, tá? Só quando você exagera demais na ampliação que você acaba vendo uma coisinha ou outra ali de aberração cromática. Mas usando normalmente, não. Tranquilo. Agora, para observação terrestre, com certeza ele vai suprir as suas expectativas, tá? E, bom, o vídeo foi esse. Se você gostou, deixa o like. E eu posso falar mais tarde do meu setup de telescópio, minha configuração em outro vídeo, ou também mostrar outras coisas interessantes sobre astrofotografia, ou fazer algum vlog, talvez. Se você está se perguntando por que tem essas duas tiras coloridas aqui, esses dois elásticos aqui, é porque eu uso para apoiar um celular aqui e usar a geolocalização para pular de estrela em estrela no céu. Mas isso aí fica para outro vídeo. Bom, foi isso. Muito obrigado. Adeus.